Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a edição de número 12 deste ano de 2024 do programa Verdade e Luz. Neste programa contamos com a minha presença, Edgar Tão, além das participações dos nossos amigos Valmir Lima, Márcio Lucas e também a de Gilberto Silva, que dirige os nossos trabalhos técnicos. Nós queremos agradecê-los pela audiência, pela participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que, como todos já sabem, encontra-se disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos uma mensagem do Espírito Dias da Cruz, tratando sobre os mecanismos da influência espiritual e obsessão. A mensagem tem como título Domínio Magnético e foi extraído do livro Instruções Psicofônicas de Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 477 a 480, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item de número 3, Possessos. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 123, intitulada Viver em Paz. No nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa, continuamos nosso estudo sobre anjos protetores, analisando o item Protegido Rebelde. Nós agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E em nosso editorial,
trazemos uma mensagem de autoria do Espírito Dias da Cruz, encontrada no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo de número 54, com psicofonias transcritas de Francisco Cândido Xavier. Prosseguindo em nosso breve estudo acerca dos fenômenos de obsessão, convém acrescentar algumas notas alusivas à dominação magnética, para compreendermos com mais segurança as técnicas de influência e possessão dos desencarnados que ainda padecem o fascínio pela matéria densa, junto dos companheiros que usufruem o equipamento fisiológico na experiência terrestre. Quem assiste aos espetáculos de hipnotismo nas exibições comuns percebe perfeitamente os efeitos do fluido magnético a derramar-se do responsável pela hipnose provocada sobre o campo mental do paciente voluntário que lhe obedece ao comando. Neutralizada a vontade, o sujet assinala na intimidade do cosmo intracraniano a invasão da força que lhe subjuga as células nervosas, reduzindo-o à condição de escravo temporário do hipnotizador com quem se afina, a executar-lhe as ordenações, por mais abstrutas e infantis. Aí vemos em tese o processo de que se utilizam os desencarnados de condição inferior, consciente ou inconscientemente, na cultura do vampirismo. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade e, sugando-lhes as energias, senhoreiam-se as zonas motoras e sensoriais, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva as suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando assim, no instrumento corpóreo dos obsessos, as doenças fantasmas de todos os tipos que, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo um império de moléstias reais que persistem até a morte. Neste quadro de doenças imaginárias, com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simples neurastenia à loucura complexa e do distúrbio gástrico habitual, à raríssima afemia estudada por Broca. Eis porque, respeitando o concurso médico, através da clínica e da cirurgia, em todas as circunstâncias, é imprescindível nos detenhamos no valor da prece e da conversação evangélica, como recursos psicoterapêuticos de primeira ordem no trabalho de desobsessão em nossas atividades espíritas. O círculo de oração projeta o impacto de energias balsâmicas e construtivas sobre perseguidores e perseguidos que se conjugam na provação expiatória, e a incorporação medianímica efetua a transferência das entidades depravadas ou sofredoras, desalojando-as do ambiente ou do corpo de suas vítimas e fixando-as, a curto prazo, na organização fisiopsíquica dos médiuns de boa vontade para entendimento e acerto de pontos de vista, em favor da recuperação dos enfermos, com a cessação da discórdia, do desequilíbrio e do sofrimento. Assim sendo, enquanto a medicina terrestre aperfeiçoa os seus métodos de assistência à saúde mentofísica da humanidade, aprimoremos, por nossa vez, os elementos socorristas ao nosso alcance pela oração e pela palavra esclarecedora, pela fé e pelo amor,
pela educação e pela caridade infatigável. Lembremos-nos de que o Evangelho, por intermédio do apóstolo Paulo, no versículo 12 do capítulo 6 de sua carta aos Efésios, nos informa com justeza: não somos constrangidos a guerrear contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra os poderes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade e da ignorância nas regiões celestes. Não nos esqueçamos de que a terra se movimenta em pleno céu e todos nós, em nossa carreira evolutiva, nas esferas que lhe constituem a vida, estamos subordinados a indefectíveis leis morais. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Caminhando agora para o quadro Estudo do Livro dos Espíritos, como os amigos e as amigas que nos assistem, que nos ouvem já sabem, nós estamos nos debruçando em torno das questões encontradas no livro segundo ou na segunda parte do Livro dos Espíritos, o Mundo Espírita ou dos Espíritos, especialmente aqui no capítulo 9, que trata sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, especialmente no item 3, sobre possessos. As questões, então, que nós desenvolveremos serão as de número 477 a 480. Iniciando, então, com a pergunta que Kardec formula aos espíritos reveladores, naquela de número 477, questiona o codificador: as fórmulas de exorcismos têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Por gentileza, Márcio. E os espíritos respondem a Kardec e a todos nós: não. Estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Bem direto. Por quê? Porque, como já vimos, estamos estudando alguns programas, a influência acontece de uma forma assim bem linear, direta falando, pela frequência de pensamentos. Portanto, não adianta falarmos belas palavras repetidamente se elas não exprimem o verdadeiro pensamento nosso. E tomando o Mestre como nosso guia e modelo, nesse sentido, Jesus, sabendo que essa derrocada nossa começa então de dentro para fora, que começa de dentro para fora de nós, que o poder destruidor do medo abala toda essa nossa harmonia interior e nos deixa muito mais suscetíveis às influências perniciosas, ele nos recomenda como auxílio, veja bem, ele nos recomenda como auxílio a estarmos em sentinela sempre, vigiai e orai. Aliás, Jesus nos orienta e nos ensina até como orar. Ele nos orienta para entrarmos em nosso quarto, aposento, fecharmos a porta e orarmos, elevando os pensamentos e os sentimentos ao Pai que está oculto, segundo o Sermão do Monte, Mateus 6, mas que sabe o que nos é necessário antes de pedirmos. E por este sentimento e por este pensamento elevado ao Pai, o Pai nos responde. E sobre esta orientação que Jesus nos dá, nós mesmos somos testemunhas de o quanto o que vale é o nosso pensamento. Portanto,
vibrando realmente na prece, como Jesus falou, emanando o verdadeiro pensamento mais de ajuda, de amor, de paz, nós somos testemunhas de que isso realmente é verdadeiro. Porque é só nos questionarmos quem é entre nós que em nossos momentos de aflição já orou, não é verdade? E quando orou, sentiu essa conexão com Deus. Não foram as palavras, foi esse sentimento, como disse Jesus. E após a oração, não sentiu aquela tranquilidade. Não é verdade? Nós somos testemunhas de que isso é verdade. E essa tranquilidade, se formos analisar, é como se fosse o Cristo falando conosco naquele momento, dizendo para nos acalmarmos, que Ele está conosco, como se Ele dissesse, estou contigo. Vamos ficar tranquilos, vamos caminhar mais um pouquinho, vamos dar mais um passo, como se Ele estivesse ao nosso lado naquele momento, através do sentimento que levamos a Deus, como Ele nos orientou. E essa tranquilidade que ali nos traz realmente com a prece, pode ser momentânea ou duradoura. Isso depende da nossa mudança de pensamento e postura perante as situações. E essa prática nos leva à fé. Essa prática nos leva à fé, se formos pensar. Mas a fé, com essa certeza do encontro com Cristo e com Deus, como Ele nos ensinou. E como Ele nos ensinou, essa previdência tem que partir de nós e não das palavras, para que essa relação de fidelidade se estabeleça com Cristo e com o Pai. Porque Ele disse, vinde a mim. Ele não disse, barganhe comigo algumas orações e rito. Basta agora, então, darmos o passo em direção e estabelecermos uma relação de fé, de fidelidade para com o Mestre e para com Deus, como Ele nos ensinou. Portanto, não são as palavras, mas a mudança de pensamentos que podem atrair melhores companhias e afastar ou exorcizar, como é o verbo utilizado aqui no texto, as más influências. Obrigado pelos seus esclarecimentos, Márcio. Agora vamos à próxima questão, a de número 478, onde Kardec elabora a sua indagação aos espíritos codificadores da seguinte forma: pessoas animadas de boas intenções e que, não obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Valmir, por gentileza. E os espíritos da codificação respondem a Kardec: cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, em vendo que nada conseguem, afastam-se. A recomendação de Jesus para a oração e a vigilância tem um objetivo claro, bem expressivo, porque a oração e a vigilância será o recurso mais proveitoso para evitar que esse assédio, essa obstinação que alguns espíritos têm sobre certas pessoas, possam alcançar o objetivo. Espíritos há que têm antipatias pelas pessoas, pelos seus semelhantes. E nós, na condição de encarnados, muitas vezes por força da situação de estarmos sob o domínio da condição fisiológica, então estamos, de certa forma, com dificuldades de observação visual, auditiva, percepção da realidade do mundo dos espíritos. E eles, então, aproveitam dessa situação nossa para, então, através da determinação de seus pensamentos, eles começarem a nos obsediar com pensamentos esses que são permanentes, fixos, que incomodam e etc. E essas sugestões vão, de certa forma, causando desconforto a quem sofre esse processo. Então, a humanidade vive a braços com uma potência, uma força poderosa que é a utilizada pelos espíritos desencarnados, que atuando sobre a realidade humana, podem realmente exercer uma influência considerável, não somente nos indivíduos, como também numa sociedade. Então, assim sendo, aqueles que, em percebendo as intenções, a influência, a constância da ação dos espíritos sobre a sua realidade psíquica,
ele terá que buscar, através da oração e da vigilância, cansar a paciência desses espíritos, não dar valor às sugestões, como assim recomendam os espíritos benfeitores, e aí mostrando para eles que eles estão perdendo tempo, pois que o indivíduo, no caso a pessoa obsidiada, tem uma vontade vigorosa de permanecer num padrão vibratório satisfatório, num comportamento moral satisfatório, então eles, nada conseguindo, vão desistir. Excelente, Valmir. Bom, agradeço então ao Márcio e ao Valmir. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Retornaremos no próximo bloco, também trazendo estas duas últimas questões que serão estudadas aqui no Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando então ao quadro de estudo do Livro dos Espíritos, tratando sobre o capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e particularmente no item 3, possessos, nós estudaremos agora as questões 479 e 480. Lembrando então que nós continuamos estudando esse livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos. E a questão 479, elaborada por Allan Kardec, é esta que se segue. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? Por favor, Márcio. E a resposta dos Espíritos é esta. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Como já falou o nosso amigo Valmir, também já falei na outra questão, e aqui eles reforçam, né? A prece é esse auxílio para eliminar a concupiscência ou as más inclinações que nos fazem emanar esses pensamentos, esses nossos pensamentos, que buscam espíritos encarnados e ou desencarnados de mesma vibração. Dissemos, e os espíritos dizem, auxílio, somente isso. Pois, através da prática da prece, emanamos bons pensamentos, atraímos encarnados e desencarnados da mesma frequência, e estes que nos auxiliam em nossas novas posturas. Veja bem, não são só a prece nos ajuda a termos novas posturas. Posturas essas que irradiam, beneficiam e atraem mais espíritos também afins dos bons pensamentos. E isso, essa nossa nova postura, através da emanação dos pensamentos, que a prece ajudou, auxiliou a ter tudo isso, nos faz então entender uma outra passagem de Jesus, que está lá em Mateus 24, versículo 28, quando, segundo Mateus, Jesus disse: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. É bem elucidatória essa passagem de Jesus, porque analisando essa passagem, nos fica nítido
que toda vez que nos afirmamos invariavelmente infelizes, fornecemos a impressão de que nos encontramos em um sepulcro. Essa ideia que aqui estou trazendo foi quando Emmanuel nos falou sobre essa frase. Ele nos disse, analisando, né, nesse sentido, que toda vez que nos afirmamos invariavelmente infelizes, fornecemos a impressão de que nos encontramos em um sepulcro, analisando essa frase de Jesus. Portanto, antes de nos vitimarmos em perseguições, incompreensões ou até mesmo obsessões, avaliemos o que tem em nós que atrai essas aves da destruição, que está em nós, a atração. Quando começamos, então, a nos corrigir, que isso a prece venha nos ajudar, é um auxílio, a emanar novos pensamentos e atrair novos colegas de bons pensamentos, não de maus pensamentos, começamos a nos corrigir e limpar esse nosso interior, as nossas más inclinações, a nossa concupiscência, retirando os cadáveres, analisando a frase de Jesus, essas aves vão procurar alimento em outros lugares, que aqui já não tem nenhum cadáver para que elas se alimentem. E esse é o trabalho edificante que fazemos por nós e em nós. Trabalho edificante que Jesus sempre nos chama a fazer para limpar esses cadáveres, perdoe-me. Então, que se chama a caridade essencial, ou seja, passamos a pensar, falar e agir em consonância com o Evangelho, que estamos sob a égide de Jesus, tentando caminhar com ele. Sim, vamos estendendo, então, essa caridade essencial nossa ao nosso próximo, em cumprimento à lei do amor, amar ao próximo como a si mesmo. Por que estamos falando isso? Porque é essa obra que os Espíritos nos falam na resposta dessa questão, quando diz, Deus assiste os que obram, não os que se limitam simplesmente a pedir. Edgar. Obrigado pelas elucidações sobre essa importante pergunta elaborada por Allan Kardec e respondida pelos Espíritos. Almir de Lima, vamos agora à questão de número 480, a última desse nosso quadro, onde Kardec a elabora da seguinte maneira. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionadas no Evangelho? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação. Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se o demônio atribuir-lhes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Bom, como bem se observa aqui na resposta, os homens têm as palavras, os adjetivos, a sua terminologia. E aqui, em nenhum momento, o espírito que esclarece a pergunta de Kardec afirma a existência de um ser criado por Deus que tenha poderes sobrenaturais, extraordinários, de agir sobre os humanos, como a alegoria, do Lúcifer, ou o anjo decaído. Isso é uma alegoria. Isso não se assenta em raciocínios lógicos, considerando Deus como ser como ser criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não cabe jamais a ideia de Deus ter criado um ser com capacidades extraordinárias, estando em relação perfeita com o Criador, e depois simplesmente se revoltar, criar um partido e ficar degladiando, ombro a ombro, passo a passo, com o todo-poderoso Criador do Universo. Isso é uma alegoria que não cabe mais para inteligências mais desenvolvidas. Como bem observa aqui na resposta, tudo depende de palavras. Se
determine ou se entenda que expulsando o mau espírito expulsou um demônio, tudo bem. Esta é a interpretação que foi dada para um estado anômalo de que um espírito malfeitor tinha uma ascensão, um assédio sobre alguém. Então, pode-se determinar que aquele assédio, sendo algo demoníaco, perturbador, uma vez sanado, expulsou o demônio que era a perturbação. Esta era a causa, o problema. Ou se é uma doença, curou. Então, no caso, o demônio era a doença, não a figura, mas o mal que afligia o indivíduo. Então, é como observa-se aqui, uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que prestamos às palavras, certo? Então, precisamos desenvolver a nossa capacidade de compreensão das coisas dentro da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira essência, para que realmente as coisas possam ser interpretadas como realmente devem ser interpretadas. Então, nós precisamos ficar atentos, como se diz, né, à verdadeira realidade das coisas, e não aos efeitos, às formas que as coisas tomam ou que as coisas aparecem ser, né? Então, quando tomamos uma realidade como sendo uma alegoria, ou uma alegoria como sendo uma realidade, não estamos compreendendo as questões, como realmente elas devem ser compreendidas. Então, até mesmo buscando o significado da palavra daimon, que vem do grego, a interpretação dada para esta palavra na antiguidade era simplesmente espírito, e só, nem bom nem mal, simplesmente espírito. Então nós vamos encontrar nos textos bíblicos a expulsão dos daimons, ou seja, daqueles que perturbavam, criavam dificuldades para diversas pessoas, pois que eram espíritos ignorantes e que Jesus, tendo a moral, as condições necessárias para expulsá-los, expulsava-os, dando depois, de futuro, as devidas orientações, pois que eles não estavam sendo expulsos para todo sempre, e nem tampouco excluídos da condição de existir. Continuava existindo. E depois, no tempo próprio, precisavam ser educados. Assim sendo, nós somos daimons, encarnados, ou seja, espíritos temporariamente envergando uma roupa de carne, e amanhã, daimons desencarnado, dentro da origem real da palavra. Ou seja, espíritos somos encarnados ou desencarnados. Edgar. Excelente, Valmir. Agradeço mais uma vez, então, os nossos amigos Márcio e Valmir, trazendo contribuições valorosas para que melhor compreendamos e nos aprofundemos a essas questões aqui estudadas. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Bom, nós vamos agora ao quadro Momento Evangélico, que também se debruça sobre um estudo evangélico feito pelo benfeitor espiritual Emmanuel, que escreve esse livro Fonte Viva e nos apresenta a cada lição uma reflexão por ele proposta, nutrida por um versículo evangélico igualmente por ele escolhido. Então a lição de hoje é intitulada Viver em Paz. E Emmanuel escolhe o versículo escrito por Paulo de Tarso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, o de número 11, onde diz o apóstolo dos gentios: vivei em paz. Essa lição, então, é de número 123, com psicografia
de Francisco Cândido Xavier. Vamos a ela. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho, todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Bem, amigos e amigas, temos aqui mais uma importante lição trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel sobre um problema absolutamente contemporâneo, né? O problema, aliás, dos conflitos, das guerras, da ausência de paz, ele existe desde que o mundo é mundo, e nós sabemos disso. Entretanto, atualmente, nós invariavelmente temos visto e acompanhado, inclusive em nós mesmos, nos ambientes e espaços, sejam eles reais ou virtuais que participamos, conflitos mais ou menos frequentes, mais ou menos generalizados. E parece que essa movimentação tem caracterizado o quão reativo nós ainda temos sido, né? Reagindo tão negativamente quando ocasionalmente negativas são aquelas ações das pessoas que nos rodeiam. Emmanuel nos pede, portanto, movimentos cada vez mais precisos para a construção da paz a partir de nós mesmos. Sob esse aspecto, Valmir, eu gostaria de te ouvir um pouco, tecendo alguns comentários, talvez indicando aqui alguns cuidados, alguns passos que nós podemos construir exatamente nessa expectativa de elaborar um ambiente mais pacífico, um espaço mais harmônico, mais equilibrado. O que você podia então trazer, meu amigo, para colaborar conosco nessa reflexão aqui iniciada pelo Espírito Emmanuel? Companheiro Edgar, companheiro Márcio, amigo ouvinte, nós sabemos que a gente vem de uma jornada evolutiva aonde em diversas situações do existir nós vivemos tempos difíceis, regiões complicadas e assim, obviamente, ainda temos os nossos atavismos, tendências de voltar a comportamentos antigos, situações que ainda nos afligem interiormente e que no passado certas ações, certas atitudes
até eram perfeitamente aceitas nas sociedades que vivemos outrora. Agora lembremos que chega um momento que certas atitudes, não cabendo mais na sociedade, no mundo em que hoje estamos inseridos, torna-se conflituoso, pois que não encontraremos ressonância dentro do meio onde estamos para comportamentos que outrora nos valiam alguma coisa. Então, quando estivermos percebendo que o conflito íntimo do comportamento nosso é grande, por estar desconectado com o momento em que estagiamos, aonde os excessos de irritação, os comportamentos tão descontrolados, aonde não cabe mais reações intempestivas, aonde os que te cercam são familiares caros ao seu coração, aqueles que envolvem socialmente com você no seu local de trabalho, ou na cidade, ou no bairro, na rua em que você mora, não te oferecem absolutamente nenhum perigo para a sua realidade íntima, para o seu equilíbrio doméstico, ou qualquer coisa dessa natureza, então não cabe mais reações tão irracionais. Então nós precisamos perceber que hoje, graças à determinação divina que nos coloca em ambientes muitas vezes bem satisfatórios comparados a outros de outrora, onde os conflitos eram realmente graves, hoje os atavismos já não cabem mais dentro da nossa realidade. Então é preciso a adesão pela paz, mudança de comportamento, reflexão em torno de como estamos nos portando diante do mundo em que estamos inseridos. Não cabe mais, por exemplo, agressões com aqueles consanguíneos, com os amigos, com os companheiros de trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, enfim, atitudes que, se nos víssemos, como assim elucida os espíritos amigos, num espelho, teríamos medo até de nós mesmos, né? Desequilíbrios, mesmo que momentâneos, é causa de preocupação e que precisa de corrigenda e vigilância. Mantenhamos a paz para que a paz nos envolva e se faça presente para todo sempre. Excelentes observações, Valmir. Agradeço a sua participação e a sua contribuição nesse bloco. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Bem, amigos e amigas, agora nós vamos caminhar para o quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Aqui também nós nos debruçamos em torno de um livro de perguntas e respostas, este que se intitula Divaldo Franco Responde, e se trata do volume de número 1, organizado por Cláudia Saegusa. Nesse livro nós estamos no capítulo que trata sobre anjo protetor, especialmente no item protegido rebelde. Então aqui a pergunta formulada para Divaldo Franco é esta que se segue. Se o protegido é rebelde, o espírito protetor pode abandoná-lo? Divaldo Franco responde:
Nunca. O bom mestre não abandona o aluno recalcitrante. Antes procura mudar de metodologia a fim de conquistá-lo. Qualquer educador sabe que existem vários recursos para atingir a finalidade que busca. Tanto pode ser o método direto, como utilizar de sutilezas. Então, no caso de um espírito nobre que acompanha o indivíduo irrefletido, que é frívolo, rebelde, ele continua ajudando-o, naturalmente, lamentando as ocorrências infelizes. Qual sucede com um educador da infância que, vendo o menino traquinas ou a menina rebelde, sabe que esta conduta é transitória e chegará o seu momento de amadurecimento psicológico. Desse modo, o bom espírito nunca abandona o seu protegido, mesmo quando, por acaso, ele se afasta da sua companhia. O espírito Emmanuel, através do venerando apóstolo Chico Xavier, tem uma imagem muito curiosa, informando que o espírito protetor pode ser considerado um guarda-sol ou um guarda-chuva. Se o indivíduo deixa essa proteção de lado, o instrumento não corre atrás dele, permanecendo onde foi deixado, até que desperte para a realidade e retorne em busca da cobertura acolhedora. Muito bem, muito bem. Márcio, Valmir, amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem. Nós não ignoramos, Márcio, aqui eu dirijo essa questão a você para que traga as elucidações pertinentes. Nós não ignoramos que, invariavelmente, a criatura humana tem sim os seus anjos protetores, os seus espíritos protetores, aqueles que mais diretamente procuram orientá-lo, adverti-lo, protegê-lo. Agora, muitos imaginamos que essa proteção ela é condicional a determinadas circunstâncias, a determinados comportamentos durante um certo tempo, e não é isso que nós aprendemos aqui, né? Então a pergunta que eu faço é para você: ora, se nós, invariavelmente também rebeldes, muitas vezes ensurdecidos para as orientações, somos protegidos, eu queria que você falasse um pouco daqueles outros que já se dedicam e se debruçam ao mal e a respectiva proteção que eles também, naturalmente, devem ser merecedores. Teria alguma condição também para que estes sejam mais ou menos beneficiados pela proteção dos céus, Márcio? Que a gente, pelo menos que eu compreendo da doutrina espírita que ela nos traz, todos nós somos filhos do Pai e temos direito à sua proteção da mesma ordem, desde que nós queiramos estar sob a proteção dele, né? Estejamos fazendo o mal, ou seja, afastados da lei divina, ou nos conduzindo à lei divina e tentando sua proteção, mas de acordo com a nossa vontade. Porque que nós aprendemos na doutrina espírita? Sim, porque ela nos esclarece que o homem só é infeliz quando das leis divinas se afastam, e essas leis estão na sua consciência. Então, assim, é necessário nos aproximarmos novamente. Está falando dos espíritos maus, se eu sou um espírito mau, provavelmente, não sei, da minha consciência devo saber. Então, é necessário que eu me aproxime novamente da lei pela minha própria vontade, por obediência e por resignação, porque Deus não impõe que todos fiquem aqui por obrigação. Você fica por obediência e resignação. E isso, então, nos fica claro que quando sofremos, se somos maus, sofremos as consequências de nossas ações, sofremos porque nós estamos afastados dela. E não se constitui, então, castigo de Deus para esses espíritos maus, mas consequência da própria escolha. Esse raciocínio é o mesmo para os anjos guardiões que trabalham em nome de Deus. A lógica é a mesma para todos os espíritos aos quais eles guardam.
né? Eles não nos abandonam. Nossa própria sorte, ficamos fazendo maldade ou não. Nós queremos eles, seguindo esse raciocínio que a doutrina espírita nos dá. E eles, os espíritos, os guardiões, esperam que voltemos por nosso próprio consentimento, arrependidos e resignados, assim como é da lei de Deus. Eles trabalham sob a égide, né, de Deus. Porque não adianta dizer, analisando, aliás, trazendo um pouquinho para o que me fez lembrar, Edgar, você falando, eu também estava lendo esse texto, sobre a parábola do filho pródigo, fazendo uma análise que me veio à cabeça, que não adianta dizer que está na proposta também da proteção divina, olhando o outro lado, não saindo, não sendo mal, mas ficando por ficar, se está com medo do inferno ou do umbral, ou por comodismo, em se imaginar ritualizando para ascender os céus e ficar ali. É preciso também entender que a vivência da lei divina é o melhor para todos nós. E fazendo então essa analogia, estava pensando com a parábola do filho pródigo, trazida por Jesus, nosso guia e modelo, ela é bem elucidativa nesse ponto, porque nos mostra a postura do filho mais velho, que é a do comodismo, na ritualização para ascender os céus, que representava ali no caso os fariseus, a quem o mestre estava falando na parábola. E também falava do filho mais novo, que representava os tidos como pecadores separados de Deus pela cultura religiosa da época. E esses se afastavam da casa do pai pela própria vontade, vivia no mundo, às vezes com maldades ou só por prazeres e tudo mais. Mas vivia no mundo pela própria vontade. E ia adquirindo, esse filho representa, então, esses pecadores, que ele ia adquirindo experiências à medida que vai se entregando aos prazeres do mundo, em troca da felicidade efêmera, longe da casa do pai, praticando maldade ou simplesmente prazeres. E esse filho também nos exemplifica que os prazeres trazidos dos vícios do mundo, isso é para todos nós, não só especificamente para esses que nós julgamos ser maus, porque se estamos no mundo de provas e expiações, porque não estamos vivendo sob a proteção do pai. Né? Temos que ter indulgência para com eles também. Todos nós somos, né? Temos que ter essa compreensão. Né? Então, exemplifica que esses prazeres trazidos pelos vícios do mundo vão nos solicitando cada vez mais uma maior energia para satisfazê-los, pois os de ontem não mais nos proporcionam êxtase e nos pedem cada vez mais e mais. E é assim que eu falo que esse filho mais novo nos exemplifica, porque ele acabou com tudo que tinha herdado do pai. E na parábola, ele chega a uma condição que ele alimentava, ele não podia nem comer nem a comida dos porcos, porque os porcos eram considerados um animal impuro, então não podia nem comer a carne. Então representava o quê? Que ele chegou ao nível mais deprimente de dignidade. E é quando então ele desperta a consciência e começa a ter o aprendizado que teve com suas experiências, que mesmo esses espíritos maus que estão lá, de tanto fazer o mal, enxergar que um dia o mal faz mal e se repõe ao bem, ele se volta ao bem, à proteção, né? Então ele aprende com as suas experiências e começa a entender que a felicidade é aqui a casa do Pai, como todos como fomos criados, e que no mundo apenas tínhamos prazeres. É quando ele decide voltar e confiar na misericórdia de seu Pai, propondo-se a ser simplesmente um trabalhador simples, tendo humildade. E o Pai lhe recebe de braços abertos com todo amor e proteção. Não foi assim? Então, assim é a nossa relação com os anjos guardiões. Sejamos fazendo maldade ou não, mas fora de sua proteção. Assim é essa nossa relação com eles. Eles não nos impõem sua proteção, a qualquer um que seja. Eles querem nos orientar e ajudar, mas com o nosso consentimento, após adquirirmos o conhecimento e entendimento de que viver sob a lei divina do Pai é o melhor caminho para a felicidade de nós e não afastado dele. Porque fora da sua proteção, nós sofremos. Cometemos maldades e outras coisas mais, passamos por cima de todos, em busca da paz no mundo. Mas, sob a proteção do Pai, estamos sob a sua paz, sob a sua proteção, e somos espíritos mais felizes. Excelente, Márcio. Obrigado também pelas elucidações, por essa analogia com a parábola do filho pródigo. Valmir, obrigado também pela participação mais uma vez. Verdade e Luz. Amigos e amigas, agora caminhamos para o encerramento do nosso programa desta edição de número 12.
Nós naturalmente queremos agradecê-los pela participação e também, claro, aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Agora nós convidamos os nossos amigos Valmir e Márcio para as suas considerações finais. Valmir, por gentileza, suas considerações finais. Sempre agradecendo a Jesus, o nosso irmão maior, a Deus, nosso Pai, a oportunidade do estudo e do trabalho. Obrigado, Edgar, pela companhia. Obrigado, Márcio, pela companhia. Obrigado ao Gilberto, que está aí na técnica nos auxiliando, e aos nossos amigos ouvintes. A todos, que Jesus os abençoe. Márcio, por favor, suas considerações finais, meu amigo. Grato a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia de trabalho. A Jesus, nosso Divino Mestre, que nos orienta, nos guia, e a toda a equipe que aqui está conosco, espiritual, e também encarnado Edgar, Valmir, o nosso irmão Gilberto, que juntos nessa harmonia de pensamentos trabalhamos mais uma vez na divulgação do Evangelho do Mestre à luz da doutrina espírita. Jesus nos abençoe. Agradeço então ao Márcio, ao Valmir, ao nosso amigo Gilberto e a cada um de vocês que nos acompanha em mais uma edição do programa Verdade e Luz. Que Deus nos abençoe, espero reencontrá-los e não esqueçam que, caso vocês queiram assistir outros programas anteriores, acessem o nosso podcast na web rádio Verdade e Luz ou ainda no nosso canal do YouTube. Muita paz a todos e até uma outra feliz oportunidade. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.